Igreja, amém, graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Estão felizes? Tem alguém feliz aí mesmo? Glória a Jesus. Está um pouco difícil de falar, né? Mas a gente vai se moldando e se acostumando conforme o tempo. Um dia eu aprendi algo muito interessante com o meu pastor, que se nós já soubéssemos andar sobre o novo de Deus, não seria novo, já seria algo velho. Então a gente precisa se moldar e aprender a caminhar em cada estação que Deus nos coloca, e com certeza isso não vai ser tão simples, porque a gente vai precisar aprender. A gente já não chega aprendendo, mas uma coisa é certa: Deus tem permitido com que nós, como igreja, como nação, venhamos caminhar em algo novo, amém? Eu acredito nisso. Eu não sei quantos de vocês, mas eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Eu não estou triste não. Jesus tem trabalhado muito na minha vida, Jesus tem feito muita coisa, e eu creio que tudo isso é por essa situação. Quem sabe se nós não tivéssemos nessa pandemia, nessa quarentena, muita coisa não teria mudado na tua vida, querido, amém? Então Deus, Ele sabe o que faz, o que permite, e é sobre essas coisas que a gente vai falar hoje, amém? Abre comigo em Ezequiel 37. Enquanto você abre aí, eu quero saudar também a nossa igreja que está em casa, estão nos assistindo nesse momento, através das nossas redes sociais. Deus abençoe vocês. É um prazer poder entrar no lar de vocês e poder liberar uma palavra. Eu tenho certeza que a mesma atmosfera que Deus tem gerado aqui em nós, também tem gerado aí em vocês, e vocês serão pegos por essa palavra e por tudo que está acontecendo, amém? Ezequiel 37, verso 1, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: separei meu espírito, soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e vocês voltarão a viver. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho dos ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, os músculos e a carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. Então ele disse: filho do homem, profetiza aos ventos, anuncia-lhe uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta à sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu sou o Senhor e falei. Amém?
Feche seus olhos, por gentileza. Pai, nós te honramos, Jesus. Nós estamos, Senhor, na tua presença, Pai. Nós estamos reunidos, Senhor, em teu nome, Jesus. Pai, estabelece o teu governo sobre este lugar, Senhor. Vem sobre essa casa, Deus. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Espírito Santo, que a nossa alma possa ser escravizada e o nosso espírito esteja livre para receber a revelação que há na tua palavra, Senhor. Que o teu espírito de revelação e discernimento caia sobre este lugar, Jesus. E que ninguém venha sair daqui confuso, que ninguém venha sair daqui embaraçado, mas que a tua revelação, a tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, venha nos conduzir, Senhor, através da tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Que nós possamos compreender um pouco mais acerca dos teus fundamentos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, é certo que nós estamos passando alguns momentos que, quem sabe, se fosse uma escolha a gente não passaria. Mas hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui, eu não estou sozinho, amém? Eu fiquei 46 dias aqui pregando para uma telinha do celular ali somente e acreditando que vocês estavam do outro lado, recebendo algo de Deus. A ideia era essa: pregar para um celular do dia para a noite, mas entender que alguém estava sendo alcançado por aquela palavra. Mas não tem nada melhor, mesmo que um pouco à distância ainda hoje, receber o calor de vocês aqui, amém? Ver vocês cantarem, adorarem a Jesus, e como uma família a gente liberar incenso para o céu e saber que Deus está no trono recebendo tudo aquilo que nós estamos liberando. Isso é maravilhoso, querido. E com certeza, conforme nós formos profetizando, conforme nós vamos liberando palavras de vida eterna, cada dia mais Deus vai restaurando e fazendo nova todas as coisas. Assim como a palavra que nós lemos, a Bíblia fala que Israel estava vivendo num momento de exílio aqui na Babilônia. A desobediência, a frieza espiritual, o afastamento de Deus, fez com que eles chegassem nesse estado. Tudo isso veio se aglomerando para que eles chegassem nesse exato momento em que eles se encontravam, na Babilônia, escravizados. Nós sabemos que esse tempo de escravidão foi um pouco diferente do tempo de escravidão que eles passaram na terra do Egito. Não foi tanto quanto lá. Eles estavam ali a ponto de o tempo ir se passando e eles construírem as suas casas, estabelecerem família, até que chegou um ponto em que eles se sentiram desesperançosos. Quem sabe alguns ali já nem mais acreditavam em que a palavra de Deus poderia se cumprir novamente. Que palavra? Que eles sairiam daquele lugar, daquele exílio, e retornariam para a terra da promessa. Porém, queridos, o que fez eles entrarem por esse caminho foi a própria desobediência deles. Isso fez com que Deus preparasse ou permitisse aquele ambiente, e nós vemos que nesse mesmo tempo, quando Deus levantou o profeta Ezequiel, foi num tempo onde as pessoas queriam ouvir uma palavra que trouxesse afago para o ego delas, que viesse inflar o ego, simplesmente porque eles não queriam acreditar que teriam que ter uma parcela de responsabilidade na restauração de tudo que Deus queria fazer. Eles achavam que Deus iria fazer tudo e eles só tinham que ficar esperando, até porque eles haviam recebido palavras proféticas de falsos profetas, profetas que diziam para eles assim: fiquem tranquilos, isso logo vai passar, vocês já vão voltar para a terra da promessa. E isso inflou o ego dos israelitas, e eles acharam que o quê? Nós não temos culpa nisso, nós não precisamos fazer nada. E eles continuaram vivendo a vida daquela mesma maneira. Porém o tempo se passou, e eles não retornaram para a terra da promessa. O tempo passou e a Bíblia fala que eles permaneceram escravos, exilados na terra da Babilônia. Então um dia Deus levantou o profeta Ezequiel, e a Bíblia fala que ele tomou o profeta e o levou a um lugar, levou para que ele viesse observar todas aquelas coisas e viesse tirar o que? Uma lição para o seu povo. A ideia de Deus era trazer uma palavra específica para cada pessoa, que cada israelita viesse receber aquela mensagem profética,
e não viesse somente pensar em toda a nação, mas viesse pensar em si próprio, viesse olhar para dentro de si e procurar ali o que eles poderiam fazer para que aquela situação viesse mudar. E a primeira coisa que eu quero liberar sobre vocês aqui, é que tudo o que estava acontecendo com Israel naquele momento, estava fundamentado sobre uma coisa chamada soberania de Deus. Então Deus, Ele é soberano. As coisas não estavam acontecendo ao léu, não, estavam fundamentadas sobre algo, sobre a soberania de Deus, ou seja, Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nada acontece, querido, se não for pela permissão de Deus. As coisas acontecem simplesmente por causa de duas coisas: ou Deus permite, ou Deus faz. Simples assim. Fora disso não tem como existir, querido. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ezequiel 37:1 diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ou seja, foi Deus quem levou o profeta até aquele lugar, amém? Foi Deus que pegou ele daqui e levou ele até aquele vale. Foi Deus que mostrou para ele aquele vale. Deus quis que ele entendesse que Deus estava ciente de todas as coisas que estavam acontecendo em Israel. Ele iria liberar uma palavra, e a palavra seria: Deus sabe do que está acontecendo na vida de vocês. Ele não esqueceu de vocês no meio de todo esse caos. Ele não esqueceu de vocês nesse momento difícil que vocês estão passando. Não, pelo contrário, Deus tem permitido isso, e existe um porquê. Deus está ciente, e às vezes nós deixamos isso escapar do nosso espírito. A nossa alma, ela rouba o lugar do nosso espírito, e a nossa alma são os nossos sentimentos. Elas são tendenciosos, os nossos sentimentos são tendenciosos, e a nossa alma, ela é muito tendenciosa a ser guiado muito mais pela nossa natureza adâmica, porque por aquilo que existe de divino em nós. Simplesmente porque ela é abalada facilmente com as coisas que estão acontecendo agora, exteriormente. E isso faria que Israel estivesse cada dia mais frustrado. A gente não vai mais voltar, não vai ter como, não vai mais acontecer, a ponto de eles quererem até permanecer ali, fazendo casas e estabelecendo família. Mas Ezequiel veio em meio a todo aquele caos e liberou uma palavra. Deus revelou a ele, levou e falou: está aqui, está vendo? Eu estou no controle de tudo, agora vai lá e fala. Por quê? Para que eles venham entender, para que eles venham compreender a estação que eles estão vivendo. Nós vivemos por estações, querido. Deus libera estações a cada tempo em nossas vidas, e nós precisamos saber qual que é a estação que a gente está vivendo. A primeira coisa, quando aconteceu tudo o que está acontecendo, que você já sabe de cor, e de repente nós ficamos trancados dentro de casa. Muitas pessoas questionaram, muitas pessoas fizeram muitas coisas. Eu e minha esposa, ela está aqui, ela pode confirmar isso. A gente só foi buscar algo em Deus. Senhor, qual é esse tempo? O que está acontecendo? Porque aquele que ouve os céus, ele passa os caos da terra, entendendo que o quê? Que existe algo gravado nele, que é da eternidade. E que não importa o que ele passe aqui, o foco e a visão dele sempre é mais alta do que aqueles que não estão sendo guiados pela palavra de Deus. Quando nós conseguimos ouvir aquilo que os céus estão falando, mesmo no meio do caos, Deus irá nos levantar para governar, querido. A Bíblia fala em Apocalipse que ele disse para o profeta João, para o apóstolo João, ele disse: João, suba aqui. E João subiu, e a Bíblia fala que quando João subiu ao céu de Deus, Deus mostrou coisas que estavam além para ele. Por quê? Porque aquele que consegue enxergar as coisas que estão além, conseguem governar nesse exato momento, conseguem passar por qualquer situação que passar de uma maneira equilibrada, de uma maneira entendendo o que Deus quer fazer, sabendo como caminhar, sabendo os passos que irão dar. E é certo que nós não temos toda a sabedoria, mas a Bíblia fala que aquele que não tem, que venha pedir. Por quê? Porque Deus tem para dar. Então quando nós ouvimos os céus, quando nós procuramos a entender o que Deus está fazendo, nós conseguimos se mover como igreja de uma maneira muito mais equilibrada e tranquila. Você já parou para pensar o porquê que o medo e o desespero pega no coração de muitas pessoas? A gente vê um monte de gente, até cristão,
que está mais desesperado do que o ímpio, está mais pensando no amanhã, como que as coisas vão voltar ao normal, como que vai ser depois, pós tudo isso. Eu só sei de uma coisa, querido, a minha Bíblia é fiel para afirmar isso, e eu tenho certeza naquilo que Deus tem falado para nós. Nós vamos sair de toda essa situação muito mais forte do que quando nós entramos. Nós vamos sair uma igreja muito mais poderosa do que quando nós entramos. Eu não sei se você crê nisso, você crê nisso, amém? Eu acredito porque Joel, ele me afirma isso. O profeta Joel chamou todo Israel, e um tempo como esse que nós estamos vivendo, e ele disse assim, depois de todas essas coisas, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está dizendo assim, a primeira palavra do profeta Joel foi o seguinte para o povo: vocês precisam retornar para Deus, vocês precisam buscar a face do Senhor, se dobrar para Ele, se humilhar em oração, em jejum. Primeiro, os sacerdotes que ministram entre o alpendre e o altar, e depois todo o povo, até aqueles que mamam, precisariam jejuar. Até o noivo que tinha acabado de casar. Você sabe o que a Bíblia diz? Que o profeta disse: até você, saia das suas recâmaras e comecem a consagrar o Senhor e buscar ao Senhor, porque hoje vocês podem encontrar, e Ele virá e afastará isso daí. Então Israel começou a fazer tudo aquilo que o profeta Joel havia profetizado. Começaram a buscar a Deus, começaram a se humilhar, não rasgaram as suas vestes, mas rasgaram seus corações. E você sabe o que aconteceu? Então o profeta veio com a segunda mensagem para aquele tempo. Então, depois de toda essa humilhação, depois que vocês encontraram a Deus pelos seus esforços, ou porque vocês sabiam que precisavam buscar, então Ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Então, quando nós começamos a entender o que Deus quer para esse tempo, nós começamos a praticar a sua vontade, e isso nos faz o quê? Caminhar intencionalmente e profeticamente para aquilo que está por vir. E eu acredito que virá uma onda de avivamento extraordinária sobre a nossa nação. Eu acredito nisso, querido, e eu tenho certeza que nós veremos ainda um tempo de muita prosperidade, de muito avivamento, de muita salvação de alma, de muita coisa que vai acontecer ainda esse ano. Só que para isso nós precisamos o quê? Entender a vontade de Deus para esse tempo. E é isso que o profeta estava dizendo. Salmo de número 103, o verso de número 19, olha só o que diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Ou seja, Deus não domina somente sobre a criatura, Deus não domina somente sobre os cristãos, Deus não domina somente sobre a natureza, Deus domina sobre todas as coisas que foram criadas. Amém? É Ele que governa, querido. Ele estabeleceu isso. Tem outros salmos que diz assim, que os céus são de Deus, mas a terra Ele criou e deu de herança aos seus filhos, para que eles o quê? Para que eles os governe com sabedoria, com inteligência, com criatividade, que vem da onde? Que vem dele. Então, se nesse momento muitos podem até estar em caos, mas eles vão encontrar uma paz que excede todo entendimento quando se encontrarem com você. As pessoas pensam bem assim: o que vai ser pós-quarentena? Nós já estamos chegando nisso. Vai ser simples, querido. Onde tiver um cristão governante, entendendo quem ele é em Deus, ele vai ser um polo que vai atrair pessoas que estão frustradas, desanimadas, desequilibradas mentalmente, e essas pessoas encontrarão águas tranquilas, pastos verdejantes, segurança, encorajamento, porque é isso que Deus tem feito com nós, ou com a gente. É isso que Deus tem feito. Ele nos colocou dentro de um lugar, e dentro de casa a gente aprendeu a ser crente de verdade, não foi? Será que só fui eu que tive esse sentimento de aprender a ser crente de verdade? Porque eu não tinha mais igreja para pregar, irmão. Eu tinha que pregar minha esposa, e a dificuldade era que eu não saía de casa, então eu tinha que pregar 24 horas por dia, e não era com sermões, era com a minha vida, e não é fácil. Aí tudo que a gente aprendeu em 4 anos, o que aconteceu? Nós precisamos começar a colocar em prática. Deus começou a vir e nos trazer a enxergar nós mesmos.
Olha só o que a palavra diz. Só para você entender que nós não precisamos ter medo nenhum, porque Jeremias 29 diz assim, ó: porque eu sou o Senhor, que os conheço, e tenho planos para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração de vocês. Entenda uma coisa, querido: Deus, Ele é especialista a nos trazer para Ele. E quando Ele nos trancou dentro de uma casa, Ele simplesmente começou a trabalhar em nós, começou a nos aperfeiçoar, começou a nos fazer colocar em prática tudo que a gente aprendeu com Ele. Mas tudo isso existia um propósito. Qual? Nos preparar para tudo aquilo que está por vir. Porque esse é um tempo em que nós vamos conhecer aqueles que são e aqueles que não são. Nós vamos começar a descobrir quem realmente colocou em prática tudo aquilo que aprendeu. Existem pessoas que não aguentam mais ficar dentro de casa, só que chegou um tempo que começou a ficar bom. E vou te falar sincero, querido, para mim foi o melhor tempo que eu passei nos últimos 1 ano que eu estou vivendo nessa terra. Foi esse ano. Foi o tempo que Jesus me levou para muito perto dele. Foi um tempo que eu aprendi muita coisa. Foi um tempo que eu aprendi muita coisa com a minha esposa, que eu ensinei muita coisa para ela, que a gente viveu uma comunhão extraordinária. E não que a gente não tivesse, mas isso foi aprimorado, isso foi crescendo. Deus foi nos ensinando a ser família ali, a entender que realmente aquilo que nós falamos aqui sempre sobre sacerdócio e governo, estava materializado dentro da minha casa, dentro da sua casa, porque o teu pastor já não estava mais lá, porque o teu líder de célula já não estava mais lá. Quem que estava governando aquele lugar? Quem que estava pastoreando seus filhos? Quem que estava pastoreando a sua esposa? Quem que estava pastoreando o seu esposo? Era vocês. Porque Deus liberou uma palavra de governo sobre cada um de nós, e aqueles que entenderam fizeram o quê? Correram para o Senhor, correram para Ele, como Ele disse assim, ó: eu bem sei o futuro que eu tenho para vocês, e é um futuro de paz, é um futuro de prosperidade, é um futuro top. Porém, isso vai acontecer quando? Quando vocês me buscarem, quando vocês clamarem a mim, quando vocês orarem, quando vocês realmente dobrarem não somente os seus joelhos, mas os seus corações para mim, então eu vou liberar o futuro de vocês. Amém? Queridos, quando o profeta, ele é levado desse lugar, uma das coisas incríveis que eu aprendi, foi algo sobre mim mesmo. Ezequiel 37:2, ele me revelou, ou ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, tu sabes. É nesses dias, querido, que nós estamos sozinhos com Deus, que Deus começa a revelar para nós quem nós somos. Quando nós estamos rodeados de pessoas, às vezes nós vemos tanta gente, e a gente acha que a gente é tanta gente, e menos aquilo que realmente nós somos. Mas quando nós entramos em uma solitude em Deus, nós começamos a olhar para dentro de nós, e é isso que Deus tem feito. Foi isso que Ele fez com o profeta. Ele levou até lá, e conduziu ele para caminhar pelos cantos escuros daquele vale, para que ele pudesse enxergar como estava a verdadeira situação de Israel. Eu não sei você, querido, mas eu tenho a plena certeza que Deus me fez eu andar por dentro dos vales que estão dentro de mim. Esses tempos Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, uma autoanálise, olhar e ver quem eu sou, conhecer o Jonathan de verdade. Existem pessoas que estão se redescobrindo, existem pessoas que estão tendo atitudes que nunca tiveram, simplesmente porque nunca ficaram tanto tempo sem ter comunhão e relacionamento orgânico com outras pessoas. Então nós começamos a nos descobrir, e isso simplesmente porque a palavra de Deus, ela joga luz naquilo que está escuro.
E a ideia de Deus é que você se descubra mesmo. A ideia de Deus é que você pense mais em analisar e examinar a si mesmo do que ao próximo, do que as pessoas que estão longe. Deus quer que com esse tempo você aprenda algo, você precisa sair melhor dele. Daqui a pouco a quarentena acaba, daqui a pouco o mundo volta ao normal, e você vai olhar para si mesmo e você vai se deparar que nada mudou, querido. Você vai se deparar que o quê? Cara, eu entrei na quarentena e da maneira que eu entrei eu saí. Simplesmente porque ao tempo de você aprender com Deus, ser aperfeiçoado por Ele, buscar a face dEle, quem sabe você perdeu tempo em tantas coisas, em séries e séries e séries e mais séries, em fazendo tantas coisas nas redes sociais, porque agora a rede social está tão cheia, tão carregada, que está dando até pau as redes sociais, estão caindo. Esses dias o Insta caiu por causa de tanta live. Então as pessoas, ao invés trocarem um culto presencial que estavam tendo aqui por um culto virtual, e nem sabem de onde essa comida está vindo, nem sabem se é para esse tempo ou não, nem sabem o que estão se alimentando, quando na verdade o Senhor nos trancou dentro de uma casa, para fazer o que Ele fez com Israel, em Êxodo capítulo de número 2, se tranquem dentro das suas casas com as suas famílias, e preparem vocês mesmo o cordeiro e se alimentem. Sabe o que essa palavra está dizendo? Entre para os seus lares, e esse é um tempo do que? De vocês fazerem a própria comida de vocês. É um tempo de vocês se alimentarem com a palavra, que é viva e eficaz, a sã doutrina do Evangelho, fundamentos elementares que servem como sustentabilidade para a nossa vida no dia a dia. Não é um tempo de distração, não é umas férias. Deus está nos treinando, nos capacitando, querido, e você faz parte disso. Por quê? Porque por mais que hoje muitos estão enxergando um vale de ossos secos, mas nós vamos até o final dessa celebração enxergar um grande exército se levantando para a glória de Jesus. Só que você precisa olhar para você, querido. Você precisa se autoanalisar. Você precisa enxergar que a primeira transformação, a primeira mudança, Deus quer fazer em nós. Ele quer fazer em você. Ele quer fazer em mim. E a realidade é que muitos estão enxergando coisas em si mesmo que nunca tinham visto. Mas o melhor de tudo é a pergunta que Deus faz para nós no verso de número 3. Ele mostra tudo. Faz Ezequiel ter uma realidade pessoal e também de nação. Ele fala: e aí? Você viu todas as coisas que você carrega dentro de você? Você está vendo todas as coisas que Israel carrega dentro dele? Agora me diz você, essas coisas podem mudar? Você já parou para pensar por que Deus perguntou para Ezequiel? Se isso dependesse de Deus, querido, Deus não perguntava para ninguém. Deus ia lá e fazia. Então existe algumas coisas que só mudam se nós quisermos que elas mudem. Existem coisas que nunca vão mudar, a não ser que a gente queira que mude. Deus, Ele é um gentleman. Ele é muito educado. Então Ele não faz com que coisas mudem na minha vida e na tua vida, se nós não quisermos. É por isso que Ele pergunta. Você está se autoanalisando? Você está vendo a situação que você está passando, que a tua nação está passando, que os seus familiares estão, que as pessoas ao redor estão passando? Você está vendo? Você está vendo como que você se encontra? Alguns entenderam que estavam top espiritualmente, cara. Alguns estão entendendo que o quê? Que, cara, não estavam legal. Alguns entenderam que eram super cristãos, e outros entenderam que não eram nada cristãos. E no meio de tudo isso, Deus vem com uma pergunta: e aí? Você já enxergou, você já se analisou, já se examinou. Você acha que isso ali pode mudar? Então responda para você mesmo: você acha que pode mudar? Porque uma coisa é certa, querido, a palavra vem de Deus, mas as mudanças vêm de nós. Então por mais que Deus tenha falado, por mais que Deus tenha liberado algo, a reação que você vai ter, segundo as palavras que Deus tem liberado sobre a tua vida, é que vão fazer os resultados acontecerem. A resposta que nós damos para aquilo que Deus libera sobre nós, é que vai causar transformação em mim. E não somente eu ouvir aquela palavra,
E por mais que Deus seja soberano, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, e Ele deixa com que nós venhamos caminhar por Ele. Só que certo é que aqueles que escolheram a Cristo, eles devolvem esse livre-arbítrio ao Senhor, e eles não têm mais livre-arbítrio. Eles caminham por uma palavra, eles caminham por aquilo que o Senhor libera, e quando nós começamos a caminhar por isso, a gente começa a ver as coisas mudar. Ezequiel 37, 3 e 4 diz assim: eu respondi, ó soberano, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você viu como é que precisa de uma resposta? E essa resposta está fundamentada no quê? Na palavra que Ele liberou. Agora olha só, existem princípios, existem fundamentos e ordem espiritual. Fundamento, querido, é aquilo que a gente coloca embaixo, amém? Princípios são as coisas que vão começar a ser construídas, as primeiras coisas. Ordem significa do trilho que as coisas vão ser construídas, da maneira que as coisas vão ser construídas. Então, quando nós queremos ver realmente as coisas de Deus acontecendo na nossa vida, nós precisamos caminhar por isso, pelos fundamentos, pelos princípios, e entender que o que nos rege diante de tudo isso é uma ordem espiritual. Então, se Deus Ele libera uma palavra, essa palavra vai fundamentar a nossa vida, e os princípios dela vão nos fazer crescer, mas a maneira que nós vamos crescer depende da ordem espiritual que nós vamos levar esses princípios. E é isso que Ezequiel aqui está dizendo. Deus liberou uma palavra e tudo iria acontecer, transformar, renovar, ser criado, ser reconstruído, segundo a resposta prática que eles iriam dar para aquela palavra profética. Agora, se nós ouvirmos e não praticarmos, nada vai acontecer. Tudo vai voltar ao normal e nós vamos ver que, na verdade, nós aprendemos nada. Um dia eu estava na minha casa, eu havia acabado de se mudar, não é nesse prédio, eu morava na igreja antes, no prédio que nós estávamos antes desse. Aí, quando nós montamos todas as coisas lá, eu me lembro que o guarda-roupa fui eu que montei. E eu até manjo dessas coisas, mas eu não sou tão bom nessas coisas assim, sabe? Aí eu montei o guarda-roupa lá, tal, a gente numerou tudo, Isabelle numerou tudo, e ela comigo desmontou e nós fomos montar. E quando nós fomos montar, uma porta não deu muito certo, eu fiquei meio nervoso, sabe? O fruto do Espírito ali não brotou. Aí eu deixei aquela porta do jeito que estava, e aquela porta ficou meio renga. E passou-se um tempo, no início, Isabelle falou para mim assim: ei, amor, tem que consertar aquela porta, hein? Tem que arrumar aquilo dali. E eu falei: não, depois eu arrumo, amor, pode ficar tranquilo, a gente acabou de se mudar, né? Um estresse, mudança e tal, e depois a gente muda, depois eu arrumo. Aí passou um mês, 2 meses, tem que arrumar aquela porta. E sempre eu ia lá e pegava naquela porta, e é ruim, né? Porque você só lembra do problema quando você vai mexer nele, né? Aí eu ia lá, abria a porta, pegava alguma coisa ali, roupa, alguma coisa, e voltava. Pô, essa porta aqui está desse jeito. Ah, mas depois eu arrumo. E assim eu segui a minha vida, e foi passando, mas aquilo começou a gerar transtorno, começou a gerar caos dentro de casa. Começou a gerar até algumas brigas, porque, pô, você não arruma aquilo lá. Que homem governante que é você? Aí falou sobre aquilo que a gente prega, irmão, já era, na hora a gente se levanta. Aí quando ela tocou que eu não era governante, eu falei: pô, essa situação já está difícil já, né? Mas nem faz tanto tempo que a gente se mudou, fazia só uns 2 anos quase, e aquela porta estava lá. Aí eu peguei e falei: ó, então eu vou arrumar. E eu fui lá, peguei uma chave, voltei para cima, coloquei a porta no lugar, parafusei ela ficou certinho, e eu já fechei. Levei 5 minutos para mim arrumar aquilo ali. Cara, e quando eu fiz isso, esses tempos atrás, Deus me fez lembrar desse fato que eu passei com a minha esposa, e o que Ele me fez lembrar foi o seguinte: você está vendo como é que, quando nós queremos dar uma resposta para uma palavra que nós recebemos, nós conseguimos poupar o estresse de 2 anos consertando um problema em 5 minutos?
Quando Deus me falou aquilo, querido, eu fiquei, eu não sei se eu pulava, se eu gritava, se eu ficava feliz, ou se eu me jogava no chão e começava a chorar, querido, tão envergonhado que eu fiquei. Porque existem coisas que nós devemos mudar. E Deus está falando sempre para você, que nem Isabela falava para mim: você tem que arrumar isso, hein? Ei, você tem que arrumar aquilo, ei, você tem que arrumar esse negócio aí. Não está muito legal, arruma isso. E a gente faz o que com Deus? Ah, Senhor, depois eu arrumo. Ah, depois eu conserto. Ah, depois eu mudo. E a gente fica vivendo a nossa vida nesse depois a gente arruma. E o interessante é que a nossa vida começa a se tornar um caos, começa a se tornar um estresse, e nós não se desenvolvemos no Senhor, nós não crescemos, nós não vemos as coisas acontecerem, e nós queremos culpar a Deus e a todo mundo, mas nós não percebemos que nós poderíamos poupar todas essas situações, como se levantando e dando uma resposta para aquilo que nós ouvimos, indo até o lugar e arrumando. Então Deus está falando aqui hoje é um dos dias que eu estou liberando uma palavra profética sobre vocês, e estou dizendo, esses lugares escuros, e essa autoanálise que você fez e achou grandes entulhos aí dentro, que estão permitindo com que você não cresça, hoje elas precisam ser arrumadas. Hoje a nossa nação precisa ser arrumada, mas a Bíblia já fala que o juízo começa por onde? Pela casa do Senhor, então é por nós. Hoje é um tempo de nós se levantarmos e pegarmos a palavra do Senhor e irmos lá e consertarmos, ou seja, arrumarmos. Por quê? Porque tem algo muito grande que está vindo por aí, querido. E você precisa estar bem ajustado, segundo a vontade de Deus, para esse tempo que está por vir. Quando nós damos crédito à palavra de Deus, nós vemos o extraordinário acontecer. Se coloca de pé que eu quero orar com você. Entenda uma coisa, querido. Se a nossa vida ela não vive de glória em glória, se nós não estamos avivados, quantos chegaram aqui? Ou estão em casa, mas não conseguem sentir o calor do Espírito, não conseguem sentir o avivamento. Nós estamos todos esperando o avivamento nunca acabou, querido. A Bíblia fala que o sacerdote tinha que, a todo momento, diante do altar, e colocar lenha para que o fogo nunca viesse se apagar. Está falando de algo pessoal, está falando de algo meu e de algo teu. Nós somos responsáveis para que o avivamento não se apague na nossa vida. A Bíblia diz assim, Ezequiel 37:7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Então, enquanto eu profetizava, houve um barulho e um som de chacoalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois pela pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme, simplesmente por causa da resposta a uma palavra. O profeta que chegou naquele vale, vendo um vale de ossos secos, saiu de lá, vendo um grande exército. Isso é resultado de resposta à palavra. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Simplesmente por causa de uma coisa. A visão que todos estão tendo é uma visão de caos, destruição, medo, frustração, falência. Todos estão vendo vale de ossos secos, ou muitos estão vendo. Porém existe alguém que consegue enxergar um grande exército.
Que nessa noite você possa sair daqui, querido, com uma visão muito mais ampliada da que nós estivemos. Eu consigo enxergar aqui no nosso meio um exército se levantando, querido. Eu consigo ver vida em vocês que estão aqui. Eu consigo enxergar polos que vão atrair pessoas frustradas, desorientadas, abatidas emocionalmente, mas elas vão se encontrar com verdadeiros profetas que profetizam a palavra da verdade. Profetas que foram treinados em um tempo como esse, que se esconderam, mas não se esconderam de medo, mas se esconderam para serem treinados, foram alimentados pelo Espírito de Deus, foram capacitados com os dons espirituais, foram forjados pelo fogo. Sim, querido, vamos lá. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui por acaso. Você poderia ficar na tua casa assistindo o culto online. Você veio aqui porque você tem fome. Você veio aqui porque você tem sede. Você veio aqui porque você entende que você é responsável pelas coisas que estão e irão acontecer nessa nação. Você veio aqui porque você quer, querido, por mais que a tua brasa esteja bem fraquinha, por mais que as cinzas estejam sobre o altar, você veio até este lugar, e Deus irá soprar toda a cinza do altar, irá liberar sobre você fogo de Deus, querido. É isso que nós precisamos, fogo de Deus. É isso que nós precisamos, acreditar que o melhor ainda está por vir. Acreditar que não é uma visão terrena que vai arrancar de nós aquilo que a eternidade já implantou. Vamos começar a mandar incenso para o céu, vamos lá? Vamos lá, não precisa nem gritar, não precisa nem falar alto. Eu estou de máscara, não tá, só fecha os seus olhos e vai balbuciando aí. O importante é que Jesus está vendo os teus lábios. O importante é que o Espírito está vendo o teu clamor, dizendo: eu estou aqui, eu estou clamando, eu estou pedindo. Você que está em casa, faça a mesma coisa, querido. Se levante no seu sofá um pouquinho. Vai lá, levante as suas mãos, diga: Jesus, eu preciso deste fogo, eu preciso disso, eu preciso avivar, eu preciso me colocar de pé, eu preciso entender a tua vontade. Trabalha em mim, Senhor, lança luz aos vales escuros que existem dentro de mim, tira todo entulho que ainda precisa ser tirado. Me coloca de pé no meio de um vale, porque eu vou profetizar em teu nome, Senhor. Eu vou liberar palavras de transformação. Eu vou liberar palavras que vão trazer amor e lançar fora todo medo que há ao meu redor. Ei, enquanto muitos estão profetizando o caos, hoje Deus quer levantar os profetas que falam aquilo que Deus está falando. Você pode levantar suas mãos e adorar Jesus, só por um instante. Ei. Com teu fogo